E aí galera, aqui quem fala é o Boulder Pedro. E bom, há um tempinho atrás eu fiz um vídeo falando da evolução do Ben ao longo da franquia. E já que vocês gostaram bastante daquele vídeo, eu pensei que seria legal trazer vídeo de evolução de outros personagens da franquia. Só que alguns deles acabaram sofrendo auge e queda. Então eu pensei que seria legal dar a vocês a escolha de qual personagem eu deveria falar primeiro no próximo vídeo dessa possível série, e vocês escolheram o Vilgax. E por incrível que pareça, não incrível nada, todo mundo aqui já sabe, o Vilgax infelizmente sofreu um auge e uma queda, onde ele começou como um baita vilão e terminou sendo um vilão genérico e esquecível, praticamente vilãozinho semanal. E aqui nesse vídeo nós vamos analisar toda essa desevolução do Vilgax, desde seu auge até a sua infeliz queda. Então, dito tudo isso, bora começar com o vídeo. De conquistador galáctico, temido em todo espaço. Eu te farei em pedaços, mesmo que eu tenha que arrancar esse braço. Pode escolher então, vem, pode vir com qualquer transformação. Saiba que eu sou sua invenção, para mim não parece nada demais. Qualquer espécie treme perante a Vilgax. Sou o mais perverso em todo o universo. Não pode pedir, então agora me escute. Bom, já vamos logo para a parte inicial do Vilgax, que eu considero praticamente o seu auge, que é a parte inicial do clássico. Quando o Vilgax foi nos introduzido, que foi justamente no primeiro episódio da série, o intitulado E Então Eram 10, é deixado mais do que claro que o vilão não era pouca coisa. O Vilgax já na sua primeira cena falou que ele vai conseguir o Omnitrix independente do que aconteça, independente de quem tentasse o impedir. O Omnitrix será meu, e não há um ser nessa galáxia que poderá me desafiar. E se não bastasse isso, ainda temos toda a sequência do episódio que ressalta o quão imponente o Vilgax é e o quão determinado em atingir o seu objetivo ele está. Ele enviou drones desde os pequenos e simples até o grande e mais destruidor para a Terra só para pegar o Omnitrix. E esses drones eles estavam causando todo um caos e destruição. Eles estavam tentando de todas as formas matar o usuário do Omnitrix e até pessoas inocentes para atraí-lo. Tudo isso apenas em prol de roubar o Omnitrix. O Vilgax realmente não pensava duas vezes para conseguir o dispositivo para si. E o que deixa ainda mais claro toda essa determinação do Vilgax é o que ele faz com o decorrer da temporada. E cara, eu já vou aproveitar para dizer, a maneira que o clássico constrói a ameaça do Vilgax durante essa primeira temporada é de bater palmas. O que é óbvio, ele é o grande vilão da temporada, então era de se esperar que a série fosse desenvolver o vilão do Vilgax. E ele realmente desenvolveu. Nós temos diversas ocasiões da temporada do Vilgax fazendo diferentes artimanhas para conseguir roubar o Omnitrix. É claro que ele não foi para a Terra de cara porque ele estava máquina de recuperação, porque ele sofreu um grave acidente ocasionado pela Chilene. Mas ele ainda assim não desistiu. Ele contratou os caçadores de recompensa mais perigosos do universo para roubar o Omnitrix, e eles só não conseguiram porque o Ben, graças às orientações do Vomax e do Trax, acabou tomando as decisões sábias para derrotar eles. E ele também acabou fundindo uma bandida, no caso a Rojo, com um dos seus droids, a transformando praticamente em sua escrava robô. E cara, eu vou aproveitar para falar, os diálogos do Vilgax no episódio Aliança com a Rojo e até com o Ben quando ele se funde com a Rojo com o Ultra T é sensacional e mostra o quão determinado e impiedoso o Vilgax é. Apenas aprecie. Escute-o e seja quem for, sem perguntas. Está aqui para me servir. Você agora tem poderes que nem poderia imaginar. A menos que use de alguma forma, eles serão inúteis. Obedeça e eu lhe ensinarei tudo. Fracasse e eu faço você virar pó. O Omnitrix, onde ele está? Não consegui. Muito legal da sua parte não me avisar que tinha um super-herói. Pra mim, acabou. Vai me trazer o Omnitrix. Se fracassar outra vez, sua vida criminosa sem sentido estará acabada. Preste muita atenção. Tenha medo.
não pode fugir e nem se esconder de mim. Vou encontrar você e quando o fizer, vou recuperar o Omnitrix e destruí-lo. E como vocês puderam ver só com esses diálogos, o Vilgax realmente não tem piedade. Se ele quer atingir o seu objetivo, ele vai atingir, independente se ele mate, manipule ou até mesmo escravize pessoas para fazer isso. E toda essa construção leva para um final muito bom com o episódio Segredos, que é o grande final da primeira temporada do clássico. O Vilgax finalmente está recuperado das suas lesões e agora, estando ciberneticamente aprimorado, ele está muito mais forte. E agora ele obviamente vai vir para a Terra roubar o Omnitrix. E eu gosto do fato que eles primeiro mostram o Ben lutando contra os drones que o Vilgax enviou para a Terra, que primeiro só atacaram uma cidade para atrair o Ben, porque o Vilgax sabia que o Ben usava o Omnitrix para atos heróicos, para depois o próprio Vilgax chegar na Terra. E a chegada do Vilgax, meu irmão, é humilhação atrás de humilhação. O Ben tenta usar o chama e nenhum dos golpes funciona. O Vilgax só joga o Ben e destrói um monte de prédios como se eles fossem nada. O Ben tenta depois usar um Insectoid. O Insectoid também não serviu pra nada. O Vilgax derrotou ele como se fosse merda nenhuma. E o que deixa tudo ainda melhor é o grau da ameaça que o Vilgax representa pro Vomax. Isso inclusive é algo muito legal. Lá no final do episódio Segredos, quando o Ben conta o que ele viu quando se fundiu com a Rojo sobre o Vilgax, o Vomax ele demonstra uma certa preocupação. Aí aqui, quando ele soube de novo desse negócio do Vilgax, ele ficou de novo preocupado. E ele ficou insistindo pro Ben não lutar com o Vilgax, e mesmo assim ele foi lá. O que mostra que o Vilgax realmente é uma ameaça grande, não é algo pequeno, como o Ben lutou praticamente a temporada toda. O Ben sempre lutou contra vilões que ele conseguia derrotar com seus alienígenas, e o Vilgax era o total oposto. Ele era uma ameaça tão grande que nem os seus alienígenas estavam dando certo. Nem mesmo quando o Omnitrix ficou sobrecarregado e o Ben começou a trocar de alien para alien foi o suficiente. Ele não conseguiu derrotar o Vilgax. A luta intensa entre os dois só acabava com o Vilgax levando a melhor por cima dos alienígenas do Ben. E isso era incrível, cara. O vilão do Vilgax foi construído para ser algo além do que o Ben estava acostumado. O Ben sempre lutou com vilõezinhos que ele conseguia vencer, mas o Vilgax não podia ser vencido. Ele era algo além do que o Ben tinha ciência naquele ponto. Não é à toa que no fim do dia o Vilgax só foi derrotado porque o Vomax hackeou os sistemas da nave do Vilgax e colocou ela para se autodestruir. Aí quando eles foram para a nave, o Vilgax nem sequer tinha percebido isso, o que deu brecha para o Ben usar o canhão de energia do Vomax para prender o Vilgax e escapar da nave, enquanto ela se autodestruía. Em resumo, o vilão do Vilgax foi construído para ser essa ameaça que está além do ponto que o Ben tinha naquele ponto da série, o que significa que o Ben ainda tinha muito o que evoluir e aprender com o Omnitrix se ele quisesse vencer inimigos tão poderosos quanto o próprio Vilgax, o que é uma ótima ressalta ao aprendizado do Ben no clássico, porque no clássico a jornada do Ben era de se tornar um verdadeiro herói. Ele aprendia cada dilema que um herói de verdade tinha que aprender. E essa questão da evolução é algo realmente essencial e foi muito bom. O Vilgax basicamente era isso, a representação do limite que o Ben precisava quebrar. E é isso que nos leva para o resto da jornada do Vilgax, que é justamente o resto do clássico. Tem gente que fala que o Vilgax depois da primeira temporada virou um vilãozinho ruim e semanal, perdeu a imponência, mas eu não vejo muito isso. Eu acho que a queda do Vilgax veio bem depois, não foi aqui. Porque, vendo uma análise assim mais literária, o Vilgax praticamente segue sendo o mesmo. Ele ainda é o limite que o Ben precisa quebrar se ele quiser evoluir como herói. Na única vez que ele voltou na segunda temporada, tirando, é claro, flashbacks e o Arifes, foi no episódio De Volta com uma Vingança, onde convenientemente o Vilgax sobreviveu e da explosão e acabou parando no meio do espaço. Aí o Kevin encontrou ele e decidiu trabalhar junto com ele para conseguir roubar o Omnitrix do Ben e se vingar do garoto. E eu tenho que dizer, a introdução do Vilgax nesse episódio é muito boa. Ele chega e assim que escuta o nome Ben Tennyson, ele já fica puto, vai atacando o Kevin. Depois de uma breve luta entre os dois, ele percebeu que os dois tinham os mesmos objetivos. Aí então ele decidiu se aliar ao garoto mutante.
E quando eles chegam na Terra, a luta entre eles com o Ben também é muito boa. É claro que o Ben tomou vantagem sobre os dois vilões porque ele tinha um controle mestre, não tinha muito o que fazer, né? O Ben trocava de alien para alien, além que agora ele tinha um pouco mais de experiência com os alienígenas, então, né, era se esperar. Mas as coisas mudam totalmente quando eles acabam indo parar no Nulificador. O Vilgax inclusive deixa claro que ele tem total experiência com o Nulificador, porque ele passou anos lá dentro. E isso inclusive é o que faz o Vilgax e o Kevin tomarem vantagem sobre o Ben, porque o Ben, mesmo tendo o controle mestre, não conseguia superar a experiência do Vilgax com o Nulificador. E isso é uma ótima ressalta também ao aprendizado do Ben nessa temporada, porque quem assistiu meu vídeo da evolução do Ben sabe que cada temporada do clássico trazia um aprendizado diferente para o Ben, para sua jornada heróica, e o aprendizado da segunda temporada é justamente sobre a experiência, o quanto que a experiência com seus alienígenas e poderes do Omnitrix fazia ele ser um herói mais poderoso e eficaz. E no caso aqui, era justamente a experiência do Vilgax com o Nulificador que superava o Ben, mostrando que realmente a experiência pode superar até mesmo o mais grandioso dos poderes, que é o controle mestre do Ben. E no fim do dia, o Vilgax de novo não foi derrotado pelo Ben, ele foi derrotado pela Gwen, que enganou ele dizendo que o Omnitrix estava numa cápsula que ela jogou, mas na verdade era só uma bomba que parecia com a cápsula que realmente estava o Omnitrix. O que inclusive eu acho até que bem melhor do que simplesmente o roteiro do nada vir e falar o Ben agora tem um buff de poder que derrota o Vilgax. Isso foi algo muito bom, eles só meteram que a Gwen enganou o Vilgax, não foi realmente o buff de poder gerado pelo roteiro. E aí que a gente entra na aparição canônica final do Vilgax no clássico, que é o filme O Segredo do Omnitrix. Que esse é o melhor filme da franquia, eu acho que todo mundo aqui concorda. E uma coisa que eu amo nesse filme é o contraponto entre o Vilgax e o Ben. Eu concordo que a participação do Vilgax aqui foi pura conveniência de roteiro. Eles inventaram a desculpa de que, do nada foi aberto um portal do Nulificador, aí o Vilgax conseguiu escapar. Aí eu pergunto por que não foi aberto do nada um portal do Nulificador pro Kevin escapar também. Mas enfim, independente disso, o ponto é que o Vilgax voltou e o objetivo dele aqui é praticamente ser o espelho do Ben e o final do arco de aprendizado do Ben no clássico. Porque assim, algo que é construído nesse filme é a ameaça do Vilgax e o reflexo distorcido que ele pode representar com o Ben. O Azimuth acredita que o Vilgax e o Ben são da mesma laia, porque os dois transformaram o que deveria ser um aparelho que fazia a paz intergaláctica, fazer o usuário sentir na pele o que é ser de outra raça, acabando com o preconceito, em uma arma. Só que a diferença entre o uso do Ben e o Vilgax é gigantesca. O Vilgax, ele pega qualquer coisa como o cristal de backup de Petrópia e usa para destruição e caos. Tudo para atingir os seus objetivos distorcidos de conquista, enquanto que o Ben pegou o Omnitrix e transformou em um aparelho para salvar as pessoas e ajudá-las. Por mais que o Ben não faça isso por realmente heroísmo, e sim para orgulhar o seu ego e acreditar que é um herói, né? Isso é parte do arco de aprendizado do Ben nesse filme. Ele ainda fazia o bem com o Omnitrix, enquanto que o Vilgax pretendia criar um exército alienígena para conquistar o universo. Isso é um ótimo contraponto entre eles, e mostra que a visão do Azimuth, apesar dela ser em partes verdadeira, porque o Ben de certa forma vê o Omnitrix como uma arma, ainda é algo bem diferenciado, porque o Vilgax usaria o Omnitrix como uma arma de destruição, enquanto que o Ben usou para ajudar as pessoas. E o próprio objetivo dos dois é até que semelhante. O Ben quer achar o Azimuth e o Vilgax também. Mas o que os dois querem ao encontrar o criador do dispositivo é diferente. O Ben quer encontrar o Azimuth para desligar o modo de autodestruição do dispositivo e assim ele não acumular energia para explodir e destruir todo o universo. Enquanto que o Vilgax, além de estar pouco se ferrando para o modo de autodestruição, ele quer achar o Azimuth para obrigá-lo a criar o seu próprio modelo de Omnitrix. Aí ó, o Antitrix do clássico. Enfim, voltando ao foco, esse é o objetivo do Vilgax nesse filme, ser o paralelo do Ben. Enquanto o Ben tem seus objetivos com prol heróicos, o Vilgax tem seus objetivos com prols distorcidos e gananciosos. E a melhor parte da participação do Vilgax, sem dúvidas,
é o duelo final. Porque, como todo mundo já sabe, O Segredo do Omnitrix é o final canônico do clássico. Então esse filme ocorre depois das 4 temporadas do clássico. E acontece que aqui é o ponto final do arco de aprendizado do Ben. Ele finalmente aprendeu o que é ser um herói e ainda aprendeu com a Gwen que não é a arma que faz o herói, mas sim o portador dela. E depois desse aprendizado que o Ben, se transformando no gigante, derrotou o Vilgax. O que pode parecer algo bobo para alguns, é algo que realmente significa alguma coisa importante, porque é o Ben finalmente derrotar o Vilgax que representa que ele superou o ponto que ele precisava superar. Porque, como eu disse antes, o Ben nunca derrotou o Vilgax. Literalmente, o primeiro confronto deles, quem derrotou o Vilgax foi o Vomax por ter colocado a sua nave para se autodestruir. E no segundo, quem derrotou o Vilgax foi a Gwen por ter o enganado jogando uma cápsula falsa que na verdade era uma bomba. E agora é o Ben que está derrotando o Vilgax. Ele que jogou ele para o vácuo do espaço. E a derrota do Vilgax nas mãos do Ben representa que ele finalmente superou o ponto alto de heroísmo que ele precisava atingir. Porque, como eu disse antes, nenhuma das vezes o Ben venceu. E nem os seus alienígenas eram úteis e necessários para ele realmente vencer todo o poder do vilão. Mas agora ele finalmente havia atingido o seu ápice do heroísmo a ponto de superar o grande vilão que ele não conseguia superar. Então sim, a derrota do Vilgax aqui é algo bom e que representa o amadurecimento do Ben. Isso é o que significava o Vilgax no clássico. O ponto que o Ben precisava superar, o reflexo distorcido dos objetivos do Ben. E é isso tudo, somado com a imponência e vilania do Vilgax, que tornava ele um vilão tão bom no clássico. Ele era o Thanos e o Darkseid de Ben 10, só que bom. E isso foi mantido nas séries posteriores? Eu não vou fazer mistério, vocês já sabem, a resposta é não. Infelizmente, a ganância distorceu o nosso vilão. Olha, falando aqui da parte inicial do Vilgax e Força Alienígena, né, a sua introdução, realmente foi algo até que bem feito. Eu gosto de como que eles introduziram o Vilgax, botando ele para simplesmente derrotar o Ultimus e o resto da Patrulha Galáctica. Eu devo dizer aqui já de cara que o Ultimus é praticamente o Superman do universo Ben 10. Então derrotar alguém que era tão poderoso é algo que já faz uma ótima introdução de vilão. E o que torna a introdução do Vilgax Força Alienígena ainda melhor é a revelação de que ele derrotou heróis de outros 9 mundos e absorveu seus poderes. E ele agora absorveu o poder do Ultimus. Ou seja, o Vilgax estava muito mais forte do que ele era antes. Por mais que eu odeie esse design aí de WAF, que é um Darkseid genérico, ainda assim, essa introdução foi muito boa, e o resto dela continuou boa. O Vilgax chegou na Terra, derrotou o Vomax e os parceiros de encanadores, embora que, convenhamos, derrotar eles não seja grande coisa, mas o que faz isso se tornar algo interessante e que faz uma boa introdução de vilão é a maneira como o Vilgax derrotou eles, que mostrou que ele não era mais o mesmo vilão de antes, ele estava muito mais forte. E quando a gente chega finalmente na grande luta entre o Ben e o Vilgax, nossa, que luta boa! O Vilgax humilha o Ben, usa cada um dos seus poderes que ele conseguiu com os 10 heróis de 10 mundos e mostrou que ele estava superior ao Ben. Nenhum de seus alienígenas estavam dando conta do recado, o que mostra que o Vilgax tá. E tudo termina com o Vilgax matando o Ben como cromático. E isso foi muito bom, foi uma ótima introdução de vilão. Mas infelizmente tudo que é bom dura pouco. A introdução do Vilgax foi boa, mas o desfecho foi terrível. Simplesmente do nada, o Ben ressuscitou como diamante cromatizado. Eu sei que é a trava de segurança do Omnitrix que impede ele de morrer, mas dane-se, isso aí foi introduzido no Miniverse, então pouco importa para a época de força. Aí ele foi lá e derrotou o Vilgax. Eu sei que é questão de experiência, o Ben tem experiência com diamante, mas gente, a gente está falando do Vilgax, o cara que derrotou 10 heróis de 10 mundos e absorveu seus poderes, dentre eles o literal Superman do universo Ben 10. Como que o Ben derrotou ele só com uns cristalzinhos explosivos e uns cristais levitando? A luta foi muito rushada. Eu entendo, é experiência, só que a luta ainda assim foi muito rushada. Nem parece que a gente tá olhando o Ben lutar e derrotar com um cara que tem o poder do Superman do universo Ben 10.
Parece que foi só algo corrido que tipo, a gente tem que derrotar logo o Vilgax, faz qualquer coisa que tá bom. Mas ok, o Vilgax foi derrotado e ele prometeu que iria retornar com a sua vingança. E o que a gente esperava com isso? Que a ameaça do Vilgax fosse aumentada e desenvolvida com o decorrer da temporada. Porque, na temporada anterior, os soberanos foram desenvolvidos, a ameaça deles foi bem construída, então mesmo vai ocorrer com... Claro que não! Você tá falando da terceira temporada de Força Alienígena. Toma no lugar um bando de fillers que vai levar a p nenhuma. E aí que a gente entra na queda do Vilgax completa. Na moral, eu odeio a maneira que o Vilgax é representado em Força Alienígena. Sério, e toda a construção que o Vilgax teve em Força Alienígena é pegar o vilão do clássico e jogar no lixo. Sério, eles fizeram cada coisa que expõe o Vilgax ao ridículo, que simplesmente não parece que estão vendo o mesmo vilão que a gente viu no clássico. Primeiro, eles metem o Vilgax simplesmente não sabendo usar o Omnitrix. Segundo, eles colocam o Vilgax de novo para perder com o gigante. Nota, o Vilgax agora tem o poder de 10 heróis de 10 mundos. Entre eles, o Superman do universo Ben 10. E não, eu não vou me esquecer disso tão cedo. Vocês vão ver eu falando isso até chegar em Omniverse. Aí depois a gente chega no pico da merda do Vilgax. Eu nem sei se essa palavra existe, mas ok. Que é o episódio Cidade Fantasma. Primeiro, eles colocam o Vilgax pra perder pros Scare. E eu sei que os Scare é poderoso e que ele ficou mais forte do que no clássico. Mas, gente, a gente tá falando do Vilgax. Ele tem o poder de 10 heróis de 10 mundos. Dentre eles, o Superman do universo Ben 10. E se não bastasse isso, no final do episódio, o Vilgax venceu os Scare fazendo uma luzinha da espada dele. Por que ele não fez essa merda de luz no começo do episódio ou antes disso? Sério, que palhaçada é essa? Eles botam o Vilgax pra pedir ajuda pro Ben, o que não faz sentido. E pra piorar tudo, eles colocam que o Vilgax se importa com seu povo. Nossa, o Vilgax se importa com alguma coisa? O vilão que era disposto a matar, destruir, que foi responsável pela destruição de planetas, a criação de um buraco negro, que queria matar um moleque de 10 anos. Tudo isso se importa com alguma coisa? E eu nem vou entrar no mérito do retcon tenebroso que fizeram com os Quimerianos, de que eles são uma raça pacífica e não uma raça guerreira. Porque, nossa, que retcon horroroso. Enfim, eles mostram que o Vilgax se importa com o seu povo. E que lógica isso tem? A gente tá falando do vilão que supostamente foi responsável pela morte e destruição de planetas que tem civilizações inteiras. O vilão que é temido em todo o universo. O cara que quer conquistar o universo. Tudo isso, e mesmo assim, ele se importa com o seu povo. E pra piorar, os Quimerianos veem ele como um herói. Mas se bem que no Brasil um montão de gente glorifica políticos, né? Aí não vou entrar em política, senão eu vou ser cancelado. Enfim, o ponto é que isso não faz sentido. É pegar o vilão do clássico, jogar no lixo e dizer que não existe. O cara agora é um ditador que todo mundo ama. Que palhaçada é essa? E aí tudo bem. Eles cumprem depois um papel de abajur no episódio do Segredo Cromático. Aí a gente chega no ponto da história que é o grande final da temporada 3. Aí a gente pensa, eles vão pegar a construção do Vilgax do longo da temporada e fazer um bom final. Não, a gente ainda tá falando da terceira temporada de Força Alienígena. No lugar disso, vamos fazer toda uma história que não tem nada a ver com o que você viu antes. Vilgax do nada fechou parceria com o Albedo para sequestrar os amigos do bem e obrigá-lo a ter o Omnitrix. Aí ele finalmente tem o Omnitrix em mãos. Aí você pensa, agora o Vilgax vai criar aquele exército dos alienígenas do dispositivo, que nem ele disse que ia fazer no clássico. Não, a gente tá com orçamento baixo de Força Alienígena. Bota aí um exército de Enormossauro. Enormossauro, Fogo Fato, é só um único alienígena para cada droid. Aê! Eu preciso falar alguma coisa? Que desperdício de um vilão.
É sério, dava pra ter feito um arco maravilhoso em Força Alienígena com o Vilgax. Ok, é meio pai um vilão do clássico que representava o ponto de amadurecimento do bem que ele precisava superar, ser reutilizado. Mas ok, eles podiam ter trago de volta de uma forma boa. Eles podiam ter feito aquela lore dos Quimerianos serem guerreiros ser mantida aqui e o Vilgax decidir atacar a Terra junto com seu exército, dar aos Quimerianos a guerra que eles tanto ansiavam em ter. Seria algo maravilhoso e ainda um bom uso do poder dos 10 heróis desse mundo. Mas não, eles não fazem isso. No lugar, eles expõem o Vilgax ao ridículo a todo momento, jogam a história dos Quimerianos serem guerreiros no lixo e ainda fazem os poderes de 10 heróis desse mundo parecer merda nenhuma. Sério, que palhaçada é essa? O Vilgax tem o poder do Superman do Universo Ben 10 e mais alguns outros caras. E ele mesmo assim perde pros Scare e pede ajuda pro Ben. Que merda é essa, cara? Mas ok, a temporada termina com o Ben enfrentando o Vilgax. O Vilgax revela que tem uma verdadeira forma do nada e ele vai pro oceano. Então agora você espera que na próxima série façam um bom uso do Vilgax, tragam ele de volta e o tornem no vilão bom de novo, não é mesmo? Não. E se não bastasse o mau uso do Vilgax em Supremacia, ele ainda foi trago de volta no arco do Diagon, o pior arco, não só de Supremacia, mas a franquia toda. Pela madrugada, que negócio tenebroso. Esse aqui pra mim foi o pico da queda do Vilgax. Primeiro, eles trazem a desculpa de que o Vilgax ficou enfraquecido depois do confronto dele com o Ben, o que nem sequer faz sentido. O Ben, depois que o Vilgax atingiu sua forma verdadeira, ele só vazou. Ele não atacou o Ben, o Vilgax não foi atingido por nada. O Vilgax estava literalmente tranquilo. Ele só saiu nadando como se nada tivesse acontecido. Aí do nada eles vêm e tacam que ele ficou enfraquecido. Tipo, que lógica isso tem? Mas ok, é só uma desculpa de roteiro para que os esotéricos achem o Vilgax e pensem que ele é o Diagon. Aí isso traga a trama do Diagon finalmente. O Vilgax está se passando pelo Diagon, enganando os esotéricos para que ele consiga o poder do Diagon. Ou pelo menos conseguir voltar à sua forma original. E ok, vira e mexe, o Vilgax aparece, tanto faz. Depois a gente chega no ponto em que o Vilgax finalmente pega a Ascalon do coração do Diagon. E aí ele volta para sua forma original e ainda tem o poder da Ascalon. Aí você pensa, pô, o cara que tem o poder de 10 heróis de 10 mundos agora tem o poder de uma espada super poderosa. Vai ser uma grande ameaça, vão desenvolver o Vilgax e... A gente tá falando do arco do Diagon, então é óbvio que isso não vai rolar. O Diagon do nada revela que é verdadeiro e ele dá uma chance pro Vilgax de o libertar e ainda lhe dá mais poder. Então o Vilgax foi lá pro selo que mantinha o Diagon preso para tentar libertá-lo e ele acabou sendo sugado para dentro do selo. E por alguma razão só Ascalon ficou para trás. Sendo que era mais inteligente levar Ascalon junto pro Sr. Jorge não ter o que usar, né? Mas enfim, deixa, o roteiro precisa seguir. Aí depois o Vilgax retorna lá no final do arco, com agora sendo simplesmente o capacho do Diagon. Quando os caras querem fazer fanservice forçado, eles são bons, né? Enfim, o Vilgax volta, ele é o capacho do Diagon, e eu sei que o próprio Ben falou que aquilo não era da natureza do Vilgax e que ele com certeza iria trair o Diagon a qualquer hora. Só que independente disso, ainda é ruim ver o grande vilão do clássico, que era para ser a representação do pico que o Ben precisava atingir, simplesmente virar um capacho. Aí então a gente segue, viu? Diagon escapa do selo, vai tacar o terror. Aí os caras vêm e me metem o Vilgax absorvendo o Diagon. Pra que foi desenvolvido o Diagon se o Vilgax vai do nada se tornar o grande antagonista dessa merda de arco? Sério, o Vilgax nesse arco é a pior coisa de todas. Porque a participação, a existência dele nesse arco só faz o Diagon parecer nada. Na verdade ele é nada. Então, para que o Vilgax aqui? Era só desenvolver o Diagon, não precisava do Vilgax. Mas ok, Vilgax volta, absorve o Diagon. Aí agora temos o grande finale, a luta contra o Ben. E eu tenho que ser honesto com vocês, eu até que acho legalzinha a interação entre o Ben e o Vilgax nesse final. O Vilgax fala que o Ben era o último fio de vida do mundo, e ele até faz algumas menções que são referências às lutas passadas entre eles em que o Ben venceu, que eu particularmente gosto. É uma boa representação
de o quão poderoso o Vilgax está agora e que o Ben agora não vai derrotar ele como se fosse nada. Mas vocês sabem, né? Final do Supremacia Alienígena. O Ben decide usar as Skrull ao invés do Super Omnitrix para lutar contra o Vilgax e em 5 segundos derrota ele apenas perfurando seu peito. O Vilgax foi burro o suficiente de só tacar umas energiazinhas pro Ben e ainda ir pra cima dele de peito aberto. Nem parece que estamos falando do cara que, além do poder de 10 heróis de 10 mundos, dentre eles o Superman do Universo Ben 10, ele também tinha o poder da merda de um demônio interdimensional que escravizou 99 dimensões e ainda era poderoso o suficiente para estar acima de tudo. Só Ascalon que matava esse bicho. Aí os caras vêm e me metem o Vilgax indo de peito aberto. Mano, é burro, é burrice, não dá. Eles só pegaram aquele vilão do clássico e cuspiram e pisotearam o quanto podiam. Esse não é o Vilgax, é um pedaço de merda que colocaram e falaram que é o Vilgax. Que pariu. Mas ok, Vilgax perdeu os poderes. Eu nem vou mencionar o fato que ele tá com roupas, sendo que as roupas deveriam estar destruídas, já que ele atingiu a verdadeira forma antes. Ele estava até pelado quando pegou as Skrull. Mas enfim, aí então a gente tem um momento legalzinho em que o Vilgax manipula o Ben. Eu até que gosto disso também, porque traz o dilema final do Ben, que é muito legal, dele manter o livre-arbítrio, ao invés de fazer o que o Vilgax falou, de se livrar do mal no mundo. E assim termina o arco. A participação do Vilgax aqui foi uma merda. O Vilgax nem deveria ser o antagonista principal desse arco. Mas não tem nada de ruim que não possa piorar, não é mesmo? Omniverse. Olha, antes de tudo, eu tenho que falar que o Vilgax teve 3 momentos que ele foi bem usado em Omniverse. O primeiro foi no episódio Vilgax Deve Morrer, que aqui eles ressaltam o fato de que o Vilgax, por uma razão, é visto como herói em Vilgaxia, e inclusive ele era o motivo dos Chimerianos lutar contra os Cursianos. Os Cursianos queriam conquistar Vilgaxia, mas os Chimerianos não deixaram, e o que incentivava eles era o fato de que o Vilgax ainda estava vivo, por isso que a Ateia e os Caçadores de Recompensa foram enviados para matar o Vilgax. E eu gosto de como o episódio realmente representa o Vilgax como uma grande ameaça. Porque por mais que agora ele não tenha mais o poder dos 10 heróis de 10 mundos, que o Ben removeu com as Skrull, graças a Deus, né? Não tem mais um motivo para ficar criticando o Vilgax toda hora. Ele ainda era Vilgax, então alguém perigoso. Tanto que a Encarcicon, que era onde ele seria preso, foi esvaziada. Não tinha mais nenhum prisioneiro lá. Ia ficar só o Vilgax, porque ele realmente era muito perigoso. E eu gosto dessa representação de perigo que o Vilgax tem. E o que eu mais gosto também é o momento final, onde parecia que o Vilgax iria se sacrificar para salvar o Ben, mas na verdade ele só estava abusando da situação para quebrar as algemas que mantinha ele preso, e tanto que logo depois ele literalmente baleia o Ben. E só não mata ele porque a Ateia e os Caçadores de Recompensa estavam acordando, e se eles tivessem acordado e visto o Vilgax ali ainda, eles o matariam. Então ele foi lá e pegou uma nave e fugiu. Eu gostei dessa representação, foi legalzinha, mostrou que o Vilgax realmente não pensa em ninguém, além de si mesmo, ele só queria pegar o Omnitrix, era alguém perigoso, então foi legal. A segunda vez foi na Guerra dos Bens, aquele mini arco da temporada dos Monstros Galácticos. Eu gosto aqui do Vilgax manipulando todo mundo, o Ion, os Bens do Mal e essas coisas, para encontrar a linha do tempo do Ben sem relógio, aí destruir todo o multiverso, com exceção dessa linha do tempo, para aí sim dominar a linha do tempo, porque agora tinha apenas um Ben sem o Omnitrix e no processo ninguém mais iria o impedir. Foi legal, o Vilgax aqui foi bem usado, é maneiro. E por fim temos o episódio Um Novo Amanhecer, que temos o Vilgax do passado. Eu gosto da explicação que eles dão de que o Ben e o Vilgax se enfrentaram no passado, aí o Vilgax, pela luta, acabou se interessando pelo Omnitrix. E aliás, falando aqui para desmentir uma mentira que os fãs acreditam, não, o Vilgax não sabia que aquele era o Ben. O Ben sabia que se o Vilgax o visse, iria dar merda no futuro, então ele permaneceu transformado a luta toda para que o Vilgax não visse. O Vilgax só viu que aquele guerreiro tinha a capacidade de mudar de forma, aí ele se interessou na ideia de um aparelho que pudesse fazer o usuário mudar de forma, o que viria a acarretar o Vilgax indo atrás do Omnitrix. Então eu gostei disso, foi um bom uso do Vilgax. Mas agora o resto, meu Deus, o Vilgax agora já não tem mais nada. Força e Supremacia já destruíram o vilão do clássico, então já não tinha mais o que salvar. Ele virou agora um alívio cômico.
Vilgax só retorna para ser motivo de piada, medo da Mav Riddle, aparecer como câmbio ridículo, fazer piada com outros personagens. Vilgax agora é só alívio cômico, não é mais o vilão do clássico. O Vilgax do clássico morreu, não existe mais. Agora só temos um alívio cômico. E ainda tem o terrível episódio O Ataque do Balgax. Nossa, sério, eu não gosto desse episódio. Os caras viram que não dava pra manter o Vilgax de pé, então eles inventaram uma desculpa de roteiro pra que ele lute contra o bem e ainda vença. Que foi ele e o Albedo de novo se aliar. Aí ó, eu acho que o Albedo e o Vilgax são um casal. Os dois se aliaram 3 vezes e nas 2 primeiras o Vilgax traiu o Albedo. E mesmo assim o Albedo insiste em fazer parceria com ele. Se eles não estão namorando, eu não sei o que é. Mas enfim, eles se aliam, o Vilgax e ele roubam o malware do museu de Galvan Prime, transforma ele numa armadura, aí o Vilgax transformado aí no Malgax, simplesmente estava forte o suficiente para bater no Atômico. E eu sei que isso se deve pela experiência do bem com o Atômico, que ele não tinha tanta, só que pela madrugada, quer me falar que o malware foi o suficiente para buffar o Vilgax a ponto dele superar o Atômico? Que lógica isso tem, cara? Parece o potencial oculto do Gohan isso aqui. E é o próprio desfeito em que o Ben só conseguiu derrotar o Vilgax como Malgax porque ele estava com a ajuda do Scourge é ridículo. O Ben derrotou o Vilgax inúmeras vezes antes sem a ajuda de ninguém. Sem a ajuda aí do Scourge ou de algo parecido. Ele derrotou sozinho e agora ele estava com dificuldade. O Ben já estava no pico da sua força e simplesmente por não ter o Scourge ele estava perdendo. Que lógica isso tem? Tá me falando que se o Vilgax voltar no futuro, o Ben vai perder porque não tem mais o Scourge? Nossa, cara, que paia. E eu nem vou falar o fato de que eles não explicaram o retorno do Vilgax após a Guerra dos Bens. Cara, a Guerra dos Bens era o momento perfeito para fechar o arco do Vilgax. A última aparição do Vilgax no Omniverse, tirando no episódio Novo Amanhecer, poderia ser lá. Aí ele só voltava numa série futura em que, sei lá, ele conseguiu escapar da linha do tempo do Bens Relógio e decide causar uma crise multiversal, que até poderia acarretar num crossover com o reboot. Seria o momento perfeito. Mas não, eles que trouxeram ele de volta por um motivo que só Deus sabe. Aí ele voltou, fez uns alívios cômicos e participou aqui do episódio do Malgax. Nossa, cara... E o que me deixa com mais ódio é o fato de que a produção de Omniverse não trouxe de volta alguns personagens, como o Agregor, por exemplo, porque eles não queriam ou porque eles eram obrigados a ser o mais puxado do clássico possível, porque a Cartoon obrigava eles. Ou seja, trazer o Agregor de volta para explicar pontas soltas deixadas pelo Arco dos Entupidores? Não, muito chato. A gente é a produção de supremacia, a gente tá enjoado desse Zé Ruela. Bora trazer o Vilgax de volta pela 30ª vez, a gente é bom nisso. Nossa, cara, é triste. É triste ver o vilão que representava o ponto que o Ben precisava superar, que era imponente, que era poderoso, perigoso, que era amedrontador só com seu design, ser reduzido cada vez mais a um vilão que é um saco de pancadas. Força Alienígena tem esse design aí que é o Darkseid genérico, mal feito, que nem parece que é o mesmo vilão do clássico. Supremacia transformou ele num capacho mal feito e do nada o grande antagonista. Omniverse transformou ele num alívio cômico, com esse design aí que é o Thanos genérico. Cara, o Vilgax, infelizmente, deixou de ser o que ele era. A única esperança pro Vilgax é se no futuro, numa continuação de Omniverse, ele retornar e seja assim realmente um vilão imponente e bem feito. Uma vibe bem Vilgax do futuro do Ben 10.000 do clássico. Até lá, infelizmente, Vilgax morreu. Acabou. O Vilgax do clássico deixou de existir, agora a gente tem esse Bushid atualmente. Mas falando aqui de uma maneira positiva, pelo menos o reboot fez um bom uso do Vilgax. Eu gosto do Vilgax do reboot, ele é imponente, é bem feito, lembra bastante o Vilgax do clássico. Aquele Vilgax é bom. O que inclusive é até algo surpreendente vindo do reboot, né? Claro que ele não é melhor do que o do clássico, mas ele definitivamente é melhor do que o do Força Supremacia Omniverse. E esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like e hypem esse vídeo para outras pessoas verem. E comentem aqui embaixo qual personagem vocês querem que eu possa trazer o próximo vídeo falando ou do auge da queda ou da evolução mesmo. Então é isso, valeus e fui.